Olá! Nesse vídeo você vai entender por que o carboidrato te engorda. Então a gente vai falar sobre o metabolismo dos carboidratos. Por que então que a gente engorda? Esse conteúdo é muito importante, esse vídeo é muito importante para você que quer emagrecer e não está entendendo por que sente tanta fome e não consegue parar de comer o seu doce e o seu pãozinho. Então, por que nós vamos falar sobre o carboidrato? Porque ele é um tipo de alimento muito consumido nos dias atuais, consumido em excesso, e é um dos grandes responsáveis pelo acúmulo de gordura corporal. Então, quando você come lá o seu pãozinho, massas, biscoitos, doces, açúcar em geral, então quando você se alimenta desse tipo de alimento, né, que é excesso de carboidrato, de doce, esse açúcar, ele vai cair, esse carboidrato, e vai cair ali na corrente sanguínea, vai se transformar em açúcar ali na sua corrente sanguínea e transforma em glicose, que é uma fonte de energia para o seu organismo, para o seu corpo. Até aí, tudo bem. Só que essa glicose em excesso, ela é tóxica para o seu organismo. E aí, o seu organismo vai ter que fazer alguma coisa, o seu corpo vai fazer alguma coisa para poder se livrar daquele excesso de glicose que está chegando. E o que o seu corpo faz então? O pâncreas, ele vai começar a produzir insulina. Essa insulina é liberada na corrente sanguínea para poder a insulina ir lá e pegar aquele excesso de glicose que está na corrente sanguínea e levar para onde deve ser levado, né, para poder transformar em energia dentro das células. Então a insulina vai lá, pega a glicose que está na corrente sanguínea e joga ela para dentro das células. Só que então a gente vai ter muita insulina para dar conta de muita glicose, já que você consumiu e tem glicose em excesso na sua corrente sanguínea. E o que isso tem a ver com você engordar? Vamos lá, a gente vai chegar lá. A insulina, nisso tudo, ela vai ser muito prejudicial no seu organismo. Ela vai fazer basicamente três coisas. Então, tá lá a insulina em excesso na sua corrente sanguínea. E basicamente essa insulina vai fazer três coisas. Primeiro, ela bloqueia uma enzima que ativa o corpo a utilizar a gordura como combustível. Então, o seu corpo para de queimar gordura. Ele para de usar a gordura como uma fonte de energia e vai usar só aquele açúcar que está na sua corrente sanguínea. Também a insulina vai estimular o fígado a pegar o açúcar e converter em gordura. E também vai estimular a enzima que faz estocar gordura para servir como fonte de energia reserva, para poder servir. Então, a gordura vai ficar guardadinha caso você um dia lá na frente precise de uma fonte de energia. E isso, então, acelera o acúmulo de gordura. Então, você foi lá, comeu muito doce, muito carboidrato, tem muita insulina na sua corrente sanguínea e isso vai fazer com que seu corpo pare de queimar gordura e que acumule mais e mais gordura no seu organismo e vai então usar somente aquele açúcar como fonte de gordura, como fonte de, desculpa, fonte de energia, e a gordura está ali só sendo acumulada no seu corpo. E aí, beleza, a insulina foi lá e tirou todo aquele açúcar do seu organismo, da sua corrente sanguínea. E sua corrente sanguínea ficou de novo sem aquele excesso de açúcar. E aí você fica precisando de energia de novo. Aí seu corpo precisa de energia de novo. E como que ele vai fazer para poder buscar essa energia? Vai liberar a fome, e aí você vai ficar sentindo fome. É assim que ele vai falar: "Oh, vamos lá, vamos consumir mais energia, preciso de mais energia". E aí vai vir em forma de fome. E aí você com fome vai ficar pensando de novo no carboidrato. E aí você vai lá de novo, come seu pãozinho, come seu biscoitinho, o seu docinho. E aí começa um ciclo vicioso do
do carboidrato. Então, resumindo, vamos lá, ver se você consegue entender. Você foi lá, estava com fome, comeu seu pãozinho, seu corpo então estava com excesso de glicose na sua corrente sanguínea para transformar aquilo tudo, aquele açúcar em energia. Seu corpo então teve que liberar a insulina para tirar aquele excesso de glicose que estava na sua corrente sanguínea. Com isso, essa insulina, ela foi responsável pelo acúmulo de gordura. Seu corpo não consegue mais utilizar a gordura estocada, vai usar só o açúcar lá, e o corpo, então, ele rapidamente consome aquele açúcar e o corpo pede mais carboidrato para ter mais energia, e ele vai pedir isso em forma de fome, e você vai com fome, vai de novo comer o seu pãozinho, o seu biscoitinho, e isso vai e não acaba mais, né? E vira um ciclo, você cai dentro desse ciclo vicioso do carboidrato. Então, para você que vai lá, come muito doce, muito carboidrato, o seu corpo tem muita gordura no seu corpo, está ali armazenando, está estocando cada vez mais gordura. Com isso, então, você está engordando. Então, você engorda, sente mais fome e come mais carboidrato e isso vira um ciclo. Então, se você quer emagrecer, você tem que fugir desse ciclo vicioso. Diminuir muito a quantidade de doce e de carboidrato que você come. Entendido? Espero que tenha ficado, então, o recadinho de hoje para vocês. Espero ter ajudado e nos vemos, em outros vídeos. Até mais!